Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro, e a gente está começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, no canal 7 da NET. A sua participação é muito importante para nós. Comente, curte, compartilhe. Conta pra gente o que está acontecendo no seu bairro. E hoje, em especial, se vocês têm alguma dúvida sobre as eleições do dia 7 de outubro, no próximo domingo, deixe lá o seu comentário com a sua dúvida, que a gente está aqui, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Eu sou Bia Menegildo, o RP Notícias está no ar. Bom, a gente segue aqui até o 12:30 e eu trago as principais notícias do dia. Ontem, durante a tarde, foram registrados 2 incêndios em residências aqui em Rio Preto. O mais grave aconteceu lá no bairro Solo Sagrado, onde uma idosa de 64 anos teve queimaduras de 3º grau e foi encaminhada para o hospital de base. De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa teria acendido um cigarro que caiu em um colchão e provocou um incêndio na casa. Já o outro incêndio foi em um apartamento no bairro Costa do Sol. As chamas teriam começado em um curto-circuito em uma geladeira. O papagaio que estava dentro do imóvel e 2 cachorros tiveram apenas ferimentos leves. Tá? E essa idosa, esse incêndio que a gente viu aí foi o incêndio da idosa. Ela permanece em estado grave e a casa foi completamente destruída pelas chamas. A gente também teve a prisão de 3 homens que foram presos por tráfico de droga na noite de ontem, lá no bairro Fraternidade. A polícia apreendeu 4 pés de maconha, mais 2 quilos da mesma droga já embaladas para venda e em tijolos, além de 155 porções de cocaína, várias embalagens para as drogas e balança. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia anônima dizendo que um cozinheiro de um pesqueiro escondia drogas no local, lá no comércio, e em uma casa no bairro Fraternidade. Depois de conversar com um dos funcionários lá do estabelecimento, a polícia flagrou um homem saindo de moto da casa lá do bairro Fraternidade, que seria usada como depósito. Dentro do imóvel foram encontrados parte da droga e o restante estava no cômodo do funcionário lá dentro do pesqueiro. Os 3 foram presos e permanecem à disposição da justiça. A gente tem mais uma notícia aqui de uma criança de 2 anos que morreu após ter sido picada por um escorpião na madrugada de hoje em General Salgado. A criança chegou a ser socorrida, foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, era por volta de meia-noite, 1h da manhã, e quando foi já cerca de 5h da manhã, a criança não resistiu e faleceu no hospital. Ainda não se sabe qual a espécie de escorpião que teria picado essa criança. O caso está sendo investigado e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames. O velório deve acontecer ainda hoje. Bom, a gente vai agora direto para a redação do Jornal de hoje com o boletim das principais notícias do dia com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques desta quinta-feira, o programa de residência médica da FAMERP foi aberto hoje com mais de 250 vagas. Os candidatos interessados têm até o dia 18 de outubro para fazer as inscrições. E domingo, os eleitores poderão contar com o e-Título. Isso mesmo, o e-Título é um aplicativo de celular que fornece uma versão digital do título de eleitor comum impresso. Para aqueles que já realizaram a biometria, só o aplicativo será o suficiente para votar. Agora, quem ainda não se cadastrou, o aplicativo pode servir para consultar o local de votação. E o Hospital de Base, em parceria com a Coordenadoria de Saúde de Mendonça, promovem nos dias 5 e 6 de outubro, das 9h da manhã às 4h da tarde, na Câmara Municipal, um mutirão de Papa Nicolau para moradoras. E 6 ruas do bairro Costa do Sol terão trechos de um quarteirão completamente interditados a partir do dia 8 de outubro. As intervenções são complementares ao complexo de viadutos da Avenida Domingos Falavina e a campanha de vacinação antirrábica já imunizou 2.479 animais contra a raiva na zona rural de Rio Preto.
A campanha, iniciada há um mês, continuará até o dia 27 de outubro, com postos fixos e volantes. A ação é realizada pela Secretaria de Saúde de Rio Preto por meio do Centro de Controles de Zoonoses. E a inscrição para participar do processo seletivo simplificado para a atribuição de classe do ano letivo de 2019 estão com os dias contados. Para se inscrever, os interessados precisam comparecer à Diretoria de Ensino da região de Rio Preto até o dia 8 de outubro. E com 13 anos de carreira, a banda rio-pretense Projeto R lança Resiliência, seu primeiro EP com 4 faixas que trazem um ritmo energizante e contou um pouco das experiências dos integrantes do grupo. Se interessou? Entre no nosso portal e tenha mais informações sobre o EP. Onde você vai? Qual caminho escolher? Vai e não olhe para trás, sempre em frente. E na previsão do tempo, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35. O dia segue com sol e aumento de nuvens, mas não chove. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís, por trazer para a gente as principais notícias do dia, direto lá da redação do Jornal de hoje. E olha, a gente tem ainda mais algumas notícias. Ontem, pela Libertadores, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Colo-Colo. E hoje, o Cruzeiro vai enfrentar o Boca Juniors. A gente também tem os times da região. Ontem a gente falou, né, pela Copa Paulista, eles jogaram. O Novo Horizontino ficou em 0-0 com o Taubaté. O Mirassol ganhou de 1-0 do Santo André e o Olímpia venceu o São Bernardo por 2-0. Então os times da nossa região, a gente foi muito bem representado ali no esporte. Pessoal, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar com o Regis Pistori, lá do cartório eleitoral. Ele vai tirar dúvidas sobre eleições. Então se você tem alguma dúvida, corre lá no Facebook, comente a sua dúvida que ainda dá tempo de tirar. Até daqui a pouco. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17997064412, Olímpia. Em outubro, Rio Preto é agro.
É o mês da Expo 2018, um dos grandes eventos agroempresariais do Brasil. Exposição de animais, leilões, julgamentos, negócios, conhecimento, cultura e lazer. 5 dias com atrações para toda a família. De 10 a 14 de outubro, no recinto de exposições. Prefeitura de Rio Preto, investindo na capacitação e inovação do agronegócio. Olá, nós estamos de volta aqui com o RP Notícias e seguimos até 12:30. Para quem tem dúvidas, corre lá no nosso Facebook, deixa seu comentário, que hoje nós estamos recebendo aqui o Regis Pistori. Ele é chefe da zona 268 do cartório eleitoral e vai tirar muitas dúvidas da galera aqui. Boa tarde, Regis. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você está preparado para tirar a dúvida desse pessoal? Vamos tentar. Então vamos tentar. Vamos rodar a primeira pergunta aí. Eu tirei meu título, eu tenho 16 anos. Agora eu sou obrigada a votar? Na verdade, não é obrigada, porque assim, embora o eleitor tenha ido no cartório eleitoral, tirado seu título, o sistema, a lei eleitoral, só obriga o voto acima de 18 anos. Então esse eleitor, se ele for bem, o voto vai ser registrado, mas se não for, não haverá nenhuma multa, nenhuma punição para ele, que o sistema sabe que esse eleitor ainda não tem essa obrigação. E dos idosos, Regis? Também, a legislação brasileira fala a obrigatoriedade entre 18 e 70 anos. Então, os eleitores acima de 70, da mesma forma que os abaixo de 18, não são obrigados a votarem, mesmo que ainda permaneçam com o título, e também não vão ter o título cancelado, porque esse voto se torna facultativo. Quer dizer que ele pode não votar no primeiro turno, mas votar no segundo turno? Sem dúvida. Ele pode fazer da maneira que entender. Os dois, um ou outro, certo? E o eleitor que está dentro dessa faixa da obrigatoriedade, ele tem que votar no primeiro ou justificar? Isso, e votar no segundo. A justificativa, lembrando que o critério para a justificativa é o eleitor estar num domicílio eleitoral diferente. O domicílio eleitoral é o município onde ele vota. Por exemplo, se o eleitor é de Rio Preto e ele está em Mirassol, ele deve justificar lá em Mirassol. Agora, se ele é da Zona Norte de Rio Preto e está na Zona Sul, ele vai numa escola justificar, não vai ser possível, porque o sistema entende que o código do município é o mesmo e essa justificativa não entrará no sistema. E quem não votar e não justificar no primeiro turno, como que fica o segundo? Então, normalmente ele pode votar no segundo turno. O sistema, ele entende, ele só não deixa o eleitor votar quando são 3 turnos seguidos. Nesse caso, um turno apenas, ele pode votar normalmente no segundo, que o nome dele vai estar no caderno de votação. Beleza, então. Vamos para mais uma pergunta agora. Roda aí para a gente ver. Queria saber como que eu faço para denunciar um crime eleitoral. O crime eleitoral, ele deve ser denunciado por um aplicativo que chama Pardal. O eleitor baixa isso nas redes de aplicativos e fazendo a denúncia ou de propaganda ou de crime eleitoral, porque nós temos 2 tipos de denúncia. A denúncia feita pelo Pardal, que vai ser encaminhada para a Procuradoria, para a Promotoria Eleitoral, e a propaganda que é feita por faixa, banner. Vocês devem ter reparado que esse ano praticamente não há nenhuma poluição visual na questão da propaganda. Não pode ter banner, não pode ter cavalete, não pode ter nenhuma propaganda fixa. Quem ver uma propaganda dessa, aí a gente chama de denúncia online. Deve entrar no site do TRE de São Paulo, que é www.tre-sp.jus.br, e fazer a denúncia que vai ser encaminhada, direcionada para a zona competente. Legal. A gente tem uma pergunta do Facebook. Qual que é a pergunta aí, por favor? Olha lá, quero saber o que acontece se eu votar para o mesmo senador 2 vezes, ao invés de votar em 2 candidatos diferentes. A pergunta da Karina Catelã. Então, o eleitor que tentar fazer isso, a urna eletrônica, vai avisar que esse voto é um voto nulo. Se ele confirmar, o voto está anulado. Porque se trata de 2 cargos, a eleição é para 2 cargos de senador, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo vai eleger 2 cargos. A cada 8 anos isso acontece. Então ele deve votar num candidato A e num outro candidato B. Insistindo, o segundo voto é considerado nulo. É considerado nulo. Obrigada pela participação, viu, Karina? A gente vai continuando aqui. Roda mais uma perguntinha pra gente. Eu não fiz a biometria, queria saber se meu título vai ser cancelado.
pessoal caiu naquela fake news da biometria e ainda estão preocupados quem não fez. Conta pra gente, Regis. Então, na realidade, só foram cancelados os títulos onde o município teve biometria obrigatória, como foi o caso de Catanduva. Esses eleitores, sim, que não compareceram, não vão votar. O nome deles não está no caderno de votação. Diferente da cidade como de Rio Preto, que a gente está atendendo a biometria, vai reabrir o cadastro a partir do dia 5, mas quem não fez não vai ter punição nenhuma, porque a biometria em Rio Preto não foi obrigatória. A dica é que as pessoas que tenham uma dúvida, que entrem no site do TRE, ou melhor, no TSE, www.tse.jus.br, e lá está listado todas as cidades, todos os municípios do Brasil onde houve biometria. Se esse eleitor eventualmente for dessa cidade e não compareceu, obviamente ele está impedido de votar. Entendi. Aqui na região a gente só tem Catanduva. Sim, me parece que é só Catanduva. Essa certeza também o eleitor deve procurar ir lá, lá. né? É melhor procurar para ter certinho. Isso. A gente tem mais uma pergunta, roda aí pra gente. Porque 3 milhões de eleitores foram proibidos de votar, sendo que a própria alteração do TSE, sendo que o voto é obrigatório. Então a obrigatoriedade do voto de quem não pode votar teria que ter um benefício do TSE. E aí? Então, na verdade, assim, o voto é obrigatório desde que a pessoa cumpra as obrigações da legislação eleitoral. Nesse caminho, a revisão biométrica é um caminho com obrigatoriedade até 2022. O Brasil inteiro deve votar com biometria até 2022. Então, o TRE de cada estado, ele vai escalonando, porque há toda uma questão orçamentária também de organização. Então, há uma legislação que determina que há revisão biométrica. Não surge do nada, há uma revisão, há uma legislação com embasamento. Então, assim, é obrigatório desde que o eleitor cumpra as determinações da Justiça Eleitoral. E, nesse caso, quem não cumpriu vai ter o título cancelado ou já teve o título cancelado. Entendi. Então, houve esse chamamento, Sim. houve toda a explicação. Sim. A gente aqui em Rio Preto chegou a circular aí pelas redes sociais uma notícia que falava que tinha que fazer a biometria se não pagava, acho que era R$ 1.500 de multa, enfim, variava, as mensagens variavam o valor da multa. Aqui em Rio Preto a gente chegou a ter um transtorno ali no cartório, né, Regis? Sem dúvida, porque foi muito além da capacidade nossa. O que acontece? O TRE, quando ele escalona, ele já organiza isso. Ele vai ter que alugar um espaço com parcerias com a prefeitura, provavelmente, vai ter que contratar terceirizados. Então, ao invés de ter 15 baias de atendimento, como é o caso nosso lá do cartório, ele vai ter 60, 80, 100 baias. E aí a gente tem condição, no espaço mais adequado e confortável, de atender a população, porque o cadastro, ele abre e durante um mês, durante um tempo, 6 meses, 1 ano, a hora que fechar, quem não fez vai ser cancelado. Mas isso é amplamente divulgado, isso é colocado de forma ampla e transparente para a população, sem tumulto, né? Aqui em Rio Preto, a princípio, tem até 2022. Isso, a princípio, a biometria obrigatória, ela segue a partir do dia 5 de novembro, vamos até maio de 2020, e depois ela segue de novo em 2021 até para a eleição de 2022. Então, a população, dentro do possível, deve procurar, deve se agendar para receber atendimento, mas não precisa ficar apavorado e ter tumulto na hora da espera. O que acontece? A gente tem uma capacidade limitada de atendimento e quando você, ao invés de atender 100 pessoas, atende 300 num dia, obviamente que isso gera fila e o eleitor, que a biometria é de 15 a 20 minutos de atendimento, às vezes fica 2 horas na fila sem necessidade alguma. Entendi. Vamos rodar mais uma perguntinha, que a gente tem uma pergunta nesse sentido também. Vamos lá. Eu gostaria de saber se desse mais de 50% os votos nulo e branco, o que aconteceria com a eleição? Essa é a lenda, né? A eleição vai ser cancelada? Não vai ser cancelada, porque há um equívoco aí na interpretação desse posicionamento. A gente fala em realização de outra eleição e uma eleição nula ou anulável, é quando essa nulidade do voto é feita por solicitação de impugnação de um fiscal, do próprio eleitor, e o juiz eleitoral determina a impugnação daquele voto. Então, para que isso aconteça uma outra eleição, não é o voto na urna, branco e nulo, que o eleitor define aquilo, a vontade do eleitor. Não, é um voto anulável por algum problema de fraude ou de impugnação. Então, nesse caso, é praticamente impossível que isso aconteça com 50% mais 1 dos votos. Então, o eleitor que não queira votar em algum candidato, é direito dele que vote em branco ou nulo,
mas esse voto, mesmo passando 50%, não vai acarretar a nulidade da eleição. Até porque só é possível, o branco e nulo não entra na contagem dos votos, não são considerados votos válidos, e o candidato é eleito com votação com a soma dos votos válidos. Então é 50% mais um dos votos válidos. Isso, mas assim, e ainda assim essa nulidade tem que ocorrer por impugnação. Não é o voto nulo ou em branco da urna eletrônica pela vontade do eleitor. Então, isso já foi transmitido, né, em vias na internet, no WhatsApp, mas o eleitor não deve levar isso em consideração porque não é verdade. Entendi. Então a gente tem que ficar muito atento também, gente, o que está correndo por aí. A gente tem mais uma dúvida, coloca aí pra gente. Eu gostaria de perguntar para onde que vai, quando eu anulo meu voto, para onde vai? A mesma pergunta, né? Ele anulou e aí acontece o que com esse voto? Havia uma lenda, né? Isso a gente às vezes ainda escuta, mais menos agora, que o voto branco, ou principalmente o voto nulo, iria para o candidato com menos voto ou com mais voto. Cada época sai uma história dessa, uma lenda. Isso não vai para lugar nenhum, porque o voto nulo e branco, como eu disse, não entra no cômputo válido dos votos. O candidato ele não vai ser eleito com voto branco ou nulo. Ele só vai ser eleito com voto de quem votar nele ou na sua legenda, ou no seu partido. Então, não se preocupe. Como eu disse, a pessoa tem o direito de votar nulo ou branco, e não precisa se preocupar que não vai para nenhum lugar a não ser branco e nulo mesmo. Então não precisa ter medo que não vai eleger outro candidato que não queira. De forma alguma, isso é uma história, né? A gente brinca que é uma história da carochinha e que não tem nada de verdade nisso. São as lendas que surgem por volta da eleição, que é justamente isso que o pessoal fica preocupado. Roda mais uma dúvida pra gente. Eu gostaria de saber quando que o cartório eleitoral começa a fazer biometria, já que nessa eleição em Rio Preto não precisa, né? Então a gente teve aí, o cartório eleitoral agora para durante as eleições e depois volta a fazer a biometria. E só para explicar um pouquinho para o pessoal, você já falou mais ou menos o prazo, vai contar de novo para quem não pôde assistir, mas o Regis vai falar de novo. E essa biometria vai funcionar de alguma forma em específico? E só contar para a gente como também que é esse agendamento que você comentou. Então, o que acontece? O cartório eleitoral, no ano que tem eleição, ele fecha no último dia de maio, assim, no último dia de alistamento, que nesse ano foi 9, e ele só reabre a partir do dia 5 de novembro, para justamente preparar a eleição e atualizar dados dentro do cadastro. Então, a partir de 5 de novembro, o cadastro reabre, e aí o eleitor pode ou ir diretamente ao cartório, segunda a sexta, meio-dia às 18, ou entrar no site do TRE, www.tre.sp.jus.br, e fazer o seu agendamento. Nesse momento, o agendamento ainda está fechado devido às eleições. Provavelmente, entre o primeiro e o segundo turno, a gente deve reabrir. Então ele vai lá, se cadastra, é atendido com o horário marcado. O que ele precisa levar? Documento de identificação com foto, título, se tiver, e um comprovante de residência atualizado. E, como eu disse, ele não precisa ter sangria desatada. Então ele vai de novembro desse ano até maio de 2020. Né? Então 6 meses aí, mais ou menos. Um ano, na verdade tem 1 ano e meio. É verdade. De um ano. Ainda tem 2019 inteiro ainda. Inteiro ainda. Então haverá tempo hábil para isso, então as pessoas podem se preparar. Óbvio, não deixem para 2022, né, que é o último prazo, mas dentro desse prazo que a gente começa dia 5, todos os eleitores serão bem-vindos para a gente começar gradativamente a cadastrar o restante da população que ainda não foi. Regis, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes, como vai ser cadastrada digital, se a gente tiver uma feridinha, algum dedo, alguma coisa, é bom evitar de ir, deixar para ir depois que sarou? Sem dúvida, por 2 motivos. Porque um dedo com corte, o coletor é único para todo mundo. Né? E outra, da dificuldade da própria impressão digital. Às vezes aquele ferimento causou algum tipo de lesão ali, de cicatriz, e essa cicatriz vai impedir essa digital. Embora sejam coletadas as impressões dos 10 dedos, quanto mais nítida a coleta for de todos os dedos, melhor ficará esse registro, para que quando for exigida a coleta na urna eletrônica para identificação, isso seja feito da forma mais rápida e não demore tanto nas pessoas na fila. Entendi. A gente tem mais uma perguntinha, roda aí pra gente. Gostaria de saber se no dia da eleição eu posso votar com a camiseta do meu candidato.
Essa é uma dúvida. Conta pra gente o que pode e o que não pode usar no dia da eleição. Então, a lei eleitoral diz que o eleitor pode se manifestar de forma silenciosa, com broche, dístico e bandeira. A legislação não fala em camiseta, até porque a camiseta pode ser interpretada como uma doação de brinde do partido ou candidato. Então, assim, em tese, o que diz a lei é que a camiseta não será permitida. A gente tem ouvido muito aí partido A ou partido B que estão se organizando para ir de camiseta, com a foto do candidato, com a numeração do candidato. Isso não é permitido. Obviamente, isso vai depender um pouco da orientação de cada juiz eleitoral, mas corre-se o risco do eleitor não poder votar se ele tiver com a camiseta fazendo a propaganda do eleitor, porque não há embasamento legal, mesmo que seja de forma silenciosa. E ele pode ser preso? Então, acho difícil, no sentido de que se ele não está fazendo algazarra ou aglomeração, acho difícil. Mas isso pode eventualmente acontecer se o eleitor se manifestar e, vamos dizer, teimar em votar com a camiseta, se for proibido pelo mesário na hora. Ah, entendi. Então, gente, ó, veste uma camiseta branca aí, uma camiseta sem estampas, de qualquer cor que seja, mas não vamos correr o risco de ficar sem votar também, né? Sem dúvida, a eleição é um momento para a gente expressar a nossa vontade, né? Mas desde que respeite a legislação e que não cause tumulto. No momento de uma certa dicotomia de vontades, aí a gente está percebendo, é interessante a gente botar o pé no freio, o menos é mais. Então, assim, todo tipo de revanchismo deve ser evitado, porque, sim, o que mais importante é a gente exercer o nosso direito que a gente demorou tanto tempo para conquistar. Agir com cautela, Sem né? dúvida. A gente tem mais uma perguntinha aí? Então, as perguntas do vídeo já acabaram, mas eu tenho perguntas. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas. É o seguinte, a gente está recebendo de vários candidatos, assessorias de candidatos, os partidos, a gente está recebendo pelo WhatsApp o Santinho virtual. Eu vou poder acessar o meu celular na hora que eu estiver lá na urna para ver o número do candidato? Na verdade, não vai poder, porque o celular ele é permitido se acaso o eleitor fez o e-título, baixou o e-título no seu celular, com biometria, para se identificar no lugar do RG. Mas se identificando para o mesário, ele tem que guardar o celular no bolso e vai ter também uma mesinha, um banquinho do lado da cabine de votação para esse eleitor, então, deixar o celular. Então, ele está proibido de entrar na cabine com o celular, então ele não vai ter condição de olhar isso. E isso é uma proibição. Isso pode ser determinado também pelo mesário que vai impedi-lo. Então, a ideia leve a cola de papel, né? Ela não é tão tecnológica, mas ela funciona e não causa nenhum transtorno para o mesário. Exatamente. E para o eleitor também. E para o eleitor também. E olha, a gente recebeu algumas mensagens aqui nas nossas redes sociais. É a seguinte mensagem, ela está circulando por aí, ó. Só um aviso aqui, galera. Ontem passei pelo treinamento para os trabalhos para a Justiça Eleitoral no próximo dia 7. Lembre-se de votar em todos os candidatos. Se votar só em presidente e votar em branco nos outros, o voto é tido como voto parcial. Logo, seu voto é anulado. Se computa voto válido quando o voto é completo. Questionei isso lá, dizendo que a sociedade não tinha conhecimento de que o voto parcial não é computado como voto válido. Questionei indignado, mas a instrutora foi bem clara em dizer que não era computado. Logo, vamos ficar esperto, repassem a todos. Aqui, o que a pessoa está tentando dizer para a gente? A pessoa está tentando dizer que se eu votar em presidente e anular os meus outros votos, que o voto para presidente não vai ser computado. É verdade isso, Regis? Não é verdade. Eu não sei de onde surgiu isso, até fala daqui, falou da orientação lá para o técnico do TRE, da zona eleitoral. Não é verdade. A legislação fala em voto em vários cargos, vamos votar em 6 cargos, incluindo 2 senadores. Então não é verdade. Ele pode votar para deputado, não votar para estadual, não votar para federal, ou votar para um cargo só. Esse voto válido vai continuar valendo. Os outros, se ele não quiser votar, não serão computados. Então não há essa história de votar em todos os cargos. Ele pode votar nos cargos que ele quiser, alternadamente ou apenas em um, que esse voto vai ser mantido válido. Ele pode votar branco em tudo, anular tudo também, que tá tudo certo. Tá tudo certo. É a vontade do eleitor que conta. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação, viu, Regis? Eu que agradeço. Obrigado por tirar as dúvidas do pessoal. Quem ainda tiver dúvidas,
passa pra gente que a gente ainda tira algumas dúvidas mesmo lá online, tá? O RP Notícias vai ficando por aqui e amanhã a gente tá de volta, meio-dia, aqui pela TV Rio Preto, pelo canal 7 da NET. Até amanhã.